Quantos partiram de manhã? Quem sabe quantos vão voltar? Só quando o sol descansar e se os ventos deixarem. O tema da minha pesquisa na universidade foi sobre a ditadura civil-militar. Especificamente, é claro que o tema ele é extremamente complexo, tá? Tem vários desdobramentos. Então, eu defini pesquisar um fenômeno bem específico e pouco conhecido da maioria da população brasileira, que se deu através de financiamento. Aí você refere a dinheiro, tá? Distribuição de dinheiro e apoio político através de doação de materiais, equipamentos, tá? Um órgão de tortura que existiu em São Paulo, que é coordenado pelo Exército, chamado Record, né? E aí durante a pesquisa eu descobri, realmente eu consegui comprovar o envolvimento de grandes grupos empresariais. Dentre eles eu escolhi a Ultragaz. Vocês devem conhecer a Ultragaz, que ela é distribuidora de gás liquefeito de petróleo, que é o nosso botijão de gás. Então, demandou um trabalho muito intenso de 2 anos. Então eu vim conferir um pouco de conhecimento a respeito de um período tão sombrio da história brasileira. Então, o que ficou a minha cargo de falar para vocês, vou tentar tratar aqui na minha fala, para a gente entender um período, a gente precisa conhecer os antecedentes, ou seja, o que o período anterior à deflagração do golpe. Então eu vou começar, basicamente, com a década de 20, quando nós tivemos a Revolução dos Tenentistas. Esse movimento ele se caracteriza, especificamente, durante o primeiro período, primeiras décadas do século XX, quando o Brasil já existia. O Brasil já estava sob regime político presidencialista, quando nós começamos a ter presidentes do Brasil. Então, esse período começa com a República, 1889, que nada mais foi que um golpe civil-militar. Então, bem similar aos dias de hoje, nós temos um militar como presidente. Então, a nossa república começou com um golpe civil-militar, militares e civis. Tá? Então, decorrendo os primeiros 20 anos do século XX, durante todo esse período, o Brasil foi governado por presidentes em que eles se alternavam no poder através de uma aliança entre fazendeiros, tá? Fazendeiros ligados à cafeicultura. O Brasil, na época, a nossa economia a principal economia brasileira era o café, então nós exportávamos café, tá? Nós éramos o maior produtor de café do mundo, e tínhamos outros produtos também de importância, mas tinha um caráter um pouco mais secundário, que era a borracha, o açúcar e outras pequenas especiarias, mas o café era o grande motor da economia brasileira. Nesse processo, o Brasil começou a desenvolver uma bem primitiva industrialização, tá? Mas ainda o país era governado por, como eu disse agora, fazendeiros do café, né? Que era a elite agrária dominante do país, como também uma outra elite brasileira, que era a elite mineira, que era vinculada à pecuária, tá? Quer dizer, grande extensão de terra, quer dizer, latifundiários, como nós temos hoje, o agronegócio hoje, tá? Então, fazendeiros que tinham grandes extensões de terra, que criavam gado, tá? Em Minas Gerais, e no estado de São Paulo, grandes fazendeiros plantadores de café. Então, eram duas elites, então elas se alternavam no poder, tá? Foi chamada essa política de
política do café com leite, porque café dos fazendeiros paulistas e leite dos fazendeiros de Minas Gerais. Essa política durou até os anos 30, tá? Então durante 40 anos, de 1889 até 1930, quando a Revolução Científica rompe com esse processo político. Então, durante esse período, essas elites elas tinham um projeto de Brasil já capitalista, mas um capitalismo ainda bem incipiente, bem primitivo, precário, porque nós ainda éramos uma economia agroexportadora, ou seja, nós éramos uma economia de produzir matéria-prima e exportar. Tá? Então, logicamente, que a grande maioria da população era excluída de todo o processo político, do processo da economia, tá? Ao mesmo tempo em que o Brasil começava a se industrializar, porque nós tínhamos ainda uma incipiente indústria, uma manufatura, na verdade, né? Nós tínhamos pequenas empresas que produziam insumos, né? Produtos para o mercado interno. Só que a ruptura desse processo, dessa alternância da política do café com leite, ela foi determinada pela Revolução de 30, simplesmente porque o último presidente antes de 1930 foi Washington Luiz. Dentro da lógica da política do café com leite, para as próximas eleições, marcadas para março de 1930, deveria ser eleito um fazendeiro mineiro para ser o próximo presidente, já que Washington Luiz era paulista. Só que ele muda o seu posicionamento e ele acaba apoiando a candidatura de Júlio Prestes, que era o governador de São Paulo, né? Então, ou seja, ele fere toda a regra estabelecida até então. Deveria assumir um fazendeiro mineiro para ser o próximo presidente, mas ele lança a candidatura de Júlio Prestes, que era o governador de São Paulo. Isso deixou os mineiros, que estavam ocupados no Partido Republicano Mineiro, enfurecidos. O que eles fazem? Eles rompem o acordo e vão apoiar os gaúchos, tá? Na figura especificamente do Getúlio Vargas. Getúlio Vargas era também de uma elite agrária do Rio Grande do Sul, só que ele era produtor de charque, aquela carne que você prepara ela com sal, né? E você deixa, né? É tipo uma carne que você deixa assar, né? Vem ao vento, né? No sol. E esse tipo de carne era um produto muito consumido no Rio Grande do Sul e no restante do país. Então, o Getúlio Vargas apresentava um outro tipo de elite agrária que produzia para o mercado interno. Então, você tinha dois tipos de elite agrária. A elite agrária que era voltada para o mercado externo, cafeicultores e produtores de leite, e tinha uma outra elite que era voltada para o mercado interno, quer dizer, produzia alimentos para ser vendidos dentro do país, para consumir a população. Então, a partir daí, com a política do café com leite, promove a ascensão política de Getúlio Vargas. Então, há processos eleitorais, então são chamadas eleições. Getúlio Vargas, com apoio dessa elite mineira, produtora de leite, e mais outros elites agrárias do Rio Grande do Sul, e uma parte de pequenos industriais que estavam iniciando o processo de industrialização do país, eles formam um bloco e eles perdem as eleições. Então, Getúlio Vargas, como candidato dessa fração, ele perde as eleições. Então, Júlio Prestes é eleito. Só que Júlio Prestes não tem tempo nem de assumir a presidência. Ao mesmo tempo, os tenentistas, que é uma fração do Exército Brasileiro, né, formada por jovens oficiais, então não era alta patente. Esses oficiais, nesse jogo político todo, eles eram contra a política do café com leite. Então eles eram contra as duas oligarquias, essas duas grupos de elite agrária, tanto os cafeicultores como os produtores de leite, que eram os exportadores mineiros. Então eles eram contra. Então os tenentes eles defendiam a moralidade pública, da vida pública, porque essa política do café com leite era caracterizada por voto de cabresto. Então as pessoas de
votar em determinados candidatos. Senão, se você votasse em determinados candidatos que esses coronéis determinavam, você sofria represálias. Então eles eram contra esse tipo de política, né? O voto não era secreto. Tá? Então, você chegar para votar, então você era obrigado a votar no meu partido, senão eu podia invadir a sua casa, com os jagunços e mandar matar a sua família. Tá? Então o voto ficava era usado dessa forma. E também a questão da fraude eleitoral. Então isso decorria também uma fraude eleitoral, já que eu obrigava você a votar no meu candidato. Então isso decorria teoricamente uma fraude eleitoral. E também a corrupção que estava por trás. Então a corrupção não é fenômeno dos dias atuais, naquele período já ocorreu. Então os tenentistas defendiam a modernização do país, um processo de industrialização. Porque eles entendiam que o Brasil sendo um país agrário, né, de só exportar mercadorias, isso atrasava o desenvolvimento econômico do país. Então, o Brasil era um país atrasado. Tá? Então, os tenentistas eles se apoiam, eles incorporam esse grupo psicó-político com o Getúlio Vargas, né? E eles, como eles perdem as eleições, os tenentistas, aquela mais radical desse bloco, eles propõem Getúlio Vargas um levante armado para derrubar o governo do Washington Luiz, né? E aí esse levante armado acaba ocorrendo. Só que esse levante armado não derruba o governo naquele período. Vou citar aqui 4 levantes armados aqui, os tenentistas levaram à frente, mas eles foram derrotados. Então houve o levante no Rio de Janeiro, em junho de 1922, né, em Rio de Janeiro. Depois, no mesmo ano, no ano seguinte, o levante em São Paulo, tá? Também são derrotados. Depois há um levante em 1925 no Rio Grande do Sul. Quer dizer, e o último levante é a Coluna Prestes. Só que a Coluna Prestes ela não é derrotada, eles se dispersam, os militares se dispersam para a Bolívia, né? Na verdade, eles não conseguiram derrotar. Somente nos anos 30, é que esse grupo se fortalece e eles resolvem novamente fazer um levante armado com maior intensidade e com maior apoio popular, pelo menos de parte da classe trabalhadora. E eles conseguem derrubar o governo do Washington Luiz, impedindo a posse de Júlio Prestes. E Getúlio Vargas é empossado do governo. E ele vai governar até 1945. Tá? E aí ele estabelece um governo totalmente contraditório, porque ele estabelece uma série de alianças com vários setores da sociedade brasileira, né? Coloca sob o seu poder os sindicatos, os trabalhadores, para obter uma base de apoio popular. Ele está dentro do seu governo uma ditadura para apoiar certos setores populares, uma ditadura chamada Estado Novo. E ele, no final do seu governo, ele acaba tendo uma base de sustentação política. Esse mesmo grupo que derrubou o Washington Luiz, ele acaba sendo, até o final do seu governo, uma base de apoio. Ele é derrubado por uma parte do exército, que era ligado àquelas antigas oligarquias mineira e paulista, a agroexportadora, que ajuda a empossar um general chamado Eurico Gaspar Dutra. O seu governo vai até a década de 50 e no período do governo Dutra ele estabelece, já no contexto de Guerra Fria, ele estabelece aliança militar, político-militar com os Estados Unidos. Ali, nesse governo do Gaspar Dutra, começa a se idealizar ali um tipo de ideologia que vai fundamentar posteriormente toda a preparação do golpe civil militar de 1º de abril e a ditadura como um todo. Então, é criada um órgão das Forças Armadas que existe até hoje, que é a Escola Superior de Guerra, em alinhamento político e ideológico com os Estados Unidos, que forma a ideologia da segurança nacional. E essa ideologia da segurança nacional, ela distorce todo o sentido do termo segurança nacional, que originalmente significava apenas defesa das fronteiras. Então as Forças Armadas deveriam apenas salvaguardar as nossas fronteiras
fronteiras, contra a agressão de um outro país e tal. Então, esse conceito de segurança nacional ele foi distorcido para o conceito de inimigo interno, a tese do inimigo interno, ou seja, qualquer oposição interna, ou seja, se nós nos opuséssemos ao governo, nós éramos declarados inimigos da pátria. Então, nesse contexto, essa base social do governo Vargas, ele consegue se manter no poder até 1964, pois nesse período um novo bloco de poder se estabelece no país, formado por grandes empresas multinacionais e aquelas oligarquias, aquelas elites agrárias, a mineira, a paulista, essas elites agrárias que eram dedicadas a exportar matéria-prima. Eles formam um grande grupo empresarial muito forte, que passa gradativamente a ter o domínio econômico da economia brasileira, e aquele grupo que sustenta Vargas, que é formado por pequenos industriais e elites do mercado interno, elites agrárias, elas apenas têm o domínio político, elas conseguem governar, mas elas são forçadas por pressão econômica a compartilhar o poder dentro do governo com a elite multinacional que estava se fortalecendo. Então, os dois blocos de poder que se formam, eles compartilham o poder dentro do governo, mas torna-se, até certo ponto, torna-se inconciliável os dois grupos, porque o grupo multinacional que emerge tem um projeto político distinto do bloco que muitos autores aí, historiadores, cientistas sociais chamam de populista. O bloco multinacional tem um projeto político de que o Brasil deveria ser um país capitalista, só que um país capitalista dependente das grandes potências externas, Estados Unidos, Inglaterra, França, e o outro bloco populista, que o Brasil fosse um país capitalista, mas independente. Mesmo capitalista, mas de uma economia independente, na direção de ser uma potência econômica mundial. Então, esse conflito de projetos distintos, mesmo capitalistas, ele deflagra um conflito tão intenso em que essa elite multinacional ela consegue vencer o conflito com outro grupo econômico, utilizando um mecanismo muito similar, que é criar dois institutos, duas organizações chamadas IBAD e IPES, que eram instituições formadas por civis, majoritariamente formadas por grandes empresários. E eles deflagram uma campanha de desestabilização do governo João Goulart, já na década de 60, início da década de 60, o mesmo processo similar que está acontecendo na Venezuela. Mesmo processo. Uma campanha que desmoraliza o presidente eleito, acusando de comunista, que ele é contra os interesses da pátria. Então vai ter uma campanha, esses dois institutos fazem uma campanha que ela é representante desses interesses das grandes multinacionais, e eles conseguem convencer a população brasileira que o presidente em exercício ele é comunista, ele é contra a família, ele é contra os interesses da nação. Na verdade, é apenas um pretexto para que essa elite multinacional conquistasse o poder político, governar o país, para que ela pudesse finalmente concretizar o seu projeto de Brasil. Tá? E aí, só que eles precisam tirar o presidente João Goulart à força. Como essa elite de maioria civil, ela não tem força bélica para tirar o presidente à força, ela vai contar com a presença dos militares. Mas não é a totalidade dos militares. Na verdade, ela vai contar com o apoio de militares que estão vinculados à Escola Superior de Guerra, que é o núcleo que cria a ideologia da segurança nacional. Então não é qualquer militar, e também não é qualquer patente, não é soldados raros, são oficiais, generais, majores, então alta patente. Então esses militares vinculados à Escola Superior de Guerra, eles se aliam, eles são incorporados a esse bloco de poder multinacional, porque são coincidentes os projetos políticos. Então, essa elite
detém a questão do projeto político pronto, já designado, já elaborado, e os militares colaborariam em dois princípios básicos para a defesa desse projeto, que é a ajuda e a disciplina. Então, cabe aos militares a defesa desse projeto e cabe aos civis materializado na gerência empresarial a condução do governo em si. Então, os militares saem às ruas. Essa elite fica no seu gabinete e delega os militares a tomada de poder pela força. Então, no dia 1º de abril, alguns historiadores conservadores dizem que foi no dia 31 de março. Outros historiadores vão alegar que foi no 1º de abril que o golpe se concretiza. E eles iniciam o governo civil-militar. Então, portanto, o golpe é civil-militar. Então, nos postos de governo, o presidente é o general de exército, tá? Embora seja as Forças Armadas, é o general de exército, branco, mas a composição do governo ela não é homogênea, não é só por militar, então ela é formada por civis. Mas esses civis que vão ocupar os governos são exatamente grandes empresários. Então, vários ministérios são ocupados por empresários, ligados a empresários que são, em grande parte, executivos de grandes multinacionais. Então, por exemplo, vou dar exemplos aqui de empresas que colaboraram com o golpe. Tragás, como já mencionei, lojas americanas, Bradesco, Banco Bradesco, o Itaú, a construtora Camargo Corrêa, por exemplo, o Branco Mercantil do Banco Mercantil de São Paulo, um pouco menor, mas colaborou, e a Ford, multinacionais como a Ford, a Volkswagen, a General Motors, no caso do ramo automobilístico, e outras, na verdade, uma infinidade de outras empresas de vários ramos de atividade econômica. A Folha de São Paulo, tá? O Estadão, o Jornal Estado de São Paulo, tá? As organizações Globo. Organizações Globo, entende-se aqui, não é a TV Globo. A TV Globo só surge em 1965. As organizações Globo eram formadas do Jornal Globo e a Rádio Globo, tá? De propriedade do seu Roberto Marinho. Então, a gente percebe que do período da instalação da República até o golpe, percebe-se que todo um desenvolvimento de uma ação política que nós chamaríamos de ação de classe, uma classe social bem denominada, a burguesia brasileira associada à burguesia internacional. Então a burguesia brasileira é tão estúpida que ela não tem capacidade de estabelecer um projeto econômico para o Brasil autônomo, o Brasil independente. Ela prefere aliar-se à burguesia internacional e esmagar a classe trabalhadora. Ela não tem capacidade de se associar à classe trabalhadora para, pelo menos, ter um projeto político nacionalista. Então, quer dizer, a nossa burguesia, ela não é nacionalista. Ela sempre foi contra os interesses da grande maioria da população. Então, isso é a minha fala aqui. Falei algo de forma mais sintética, quando tem, mas, resumidamente, toda a trajetória da história brasileira sempre foi marcada por domínio dos elites. E esse componente histórico atual também é marcado por desenvolvimento melhor de outro contexto, né? Mas é marcado pelas elites. Tá? Então, assim, a fim de estimular a curiosidade de vocês, depois no final das perguntas, se vocês quiserem observarem, pegarem os materiais, há uma extensa bibliografia, livros a respeito, eu sou uma parte dela, que eu tenho na minha casa, vocês podem observar toda essa bibliografia que foi construída a partir de toda uma análise de todo esse período. Então, não é invenção da elite que não teve ditadura. Setores aí mais conservadores falam que o Brasil não teve uma ditadura, foi uma ditadura branca, né? Ou seja, de branco não teve nada. Né? Então, materiais que comprovam cientificamente que o Brasil passou por um período de um estado de exceção. As liberdades democráticas foram totalmente cerceadas, a ponto de
E muitos companheiros que poderiam estar aqui conosco não estarem mais entre nós, devido a terem sido brutalmente assassinados. Então eu encerro a minha fala aqui e passo para os meus companheiros que vão complementar a minha fala. Eu queria agradecer o convite que nos fez para partilhar essa oportunidade com o Alexandre, com o professor Jorge de Berlim, para tratar de um tema que é extremamente atual. E como a história ela tem um fio de continuidade, e muitas vezes ela se repete, nós nos vemos obrigados a nos debruçar sobre fatos que aconteceram para compreender o presente e tentar, minimamente, projetar o futuro para saber como que nós vamos nos posicionar nisso. Alexandre, foi interessante a gente ter discutido como a gente ia fazer a intervenção, porque muita gente acha e acredita que uma coisa acontece por acontecer. Aconteceu um fato histórico, aconteceu aquilo ali. Mas o golpe civil-militar de 64, que durou 21 anos, ele foi resultado de todo um processo histórico de mudanças estruturais dentro do nosso Brasil e mudanças estruturais de base de relações econômicas que ocorriam no mundo. No Brasil, já em 1964, na década de 60, que o Alexandre colocou, até a gente chegar na década de 60, nós já vivíamos um problema muito sério. Nós vivíamos um processo de ascensão dos movimentos sociais. Nós tínhamos uma forte luta pela reforma agrária, que era comandada pelas ligas camponesas, que tinha como um dos grandes líderes o Francisco Julião. E no operariado urbano, e aí é um fenômeno bastante interessante, porque a classe trabalhadora do Brasil começa a mudar de perfil, começa a ser instalado, a ser construído no proletariado urbano com sentido mais industrial. E esse operariado urbano ele se concentra em São Paulo e na região do ABC. Mesmo ainda havendo um monopólio de 3 grandes categorias que eram responsáveis pela circulação de mercadorias no Brasil, que eram os ferroviários, os portuários e os marítimos. Foi eleito um presidente da República, chamado Jânio Quadros, que havia sido governador do estado de São Paulo, e que tinha como slogan uma tal da vassourinha, que era para varrer a corrupção. A corrupção sempre foi tema dos debates nacionais, porque ele é um tema muito fácil e é um rótulo muito fácil para você colar adversários. Porque nenhum de nós, nenhum trabalhador, nenhuma trabalhadora, nenhum jovem compactua com a corrupção. Então é uma palavra muito fácil de você colar para mobilizar. E o Jânio foi eleito. O Jânio foi eleito, mas o Jânio tinha uma característica extremamente ditatorial. E ele não conseguia dividir o poder com um parlamento extremamente forte, regionalizado pelos setores conservadores, com um movimento de ascensão das massas, aonde ele se via obrigado a ter dialogado com vários setores. O Jânio tenta uma jogada. Ele fala, eu vou renunciar e o povo vai voltar, vai sair para as ruas dizendo, volta Jânio, então eu volto como ditador no braço dos povos. Ele renunciou e ficou lá em Corumbá. No Rio Tondela, lá em Corumbá, um bom tempo. E ali começou um grande problema, que as forças golpistas não permitiam que o Jango assumisse a presidência da República. Naquele tempo a eleição era diferente. Você votava para presidente de um partido e podia votar para vice-presidente de outro partido. Até que foi construído um acordo para se instalar aqui no Brasil o regime parlamentarista. O Tancredo Neves, que foi vendido para as novas gerações, como uma grande liderança da classe trabalhadora, nada mais era do que um capacho das elites dominantes, e que foi servido como primeiro-ministro. Até que se conseguiu
fazer um acordo, né? Depois de uma greve que durou mais de 5 dias, dos ferroviários, dos portuários e dos marítimos, que exigiam a realização de um plebiscito. Depois dessa greve, então, se realizou o plebiscito, se voltou ao presidencialismo, o Jango subiu na esteira de grandes reivindicações. Quais eram as reivindicações daquele momento? Eram as reformas de base. As reformas de base, quais eram essas reformas de base? Reforma agrária, reforma agrária, reforma urbana, a não remessa de lucros para o exterior, estabilidade no emprego e uma política salarial com uma escala móvel de salário. O que é a escala móvel de salário? A inflação sobe, automaticamente o salário sobe. Bom, nesse aspecto, nós tínhamos um partido político que naquela época tinha a hegemonia das organizações da classe operária mais avançada, que era o Partido Comunista, PCB. E o PCB, naquele período, difundia uma tese que o tempo mostrou que estava errado ao longo do tempo, de que ele já, PCB, já tinha conquistado o poder, só faltava conquistar o governo. E isso nos trouxe um problema. E aí nós tivemos essas marchas para a família, com Deus, a liberdade, como o Alexandre colocou. As senhoras das catedrais iam para a rua fazer passeada, Deus, família e liberdade, como aqui em Bauru, enfim. Bom, para resumir um pouco essa história, no dia 31 de março foi antecipado de fato o golpe civil-militar, com as tropas que saíram de Minas Gerais, comandadas pelo general Mourão, que tem grau de parentesco com o Mourão agora velhice. Bom, esse golpe se deu sem resistência? Não, esse golpe não se deu sem resistência. Esse golpe se deu também por conta de uma traição do PCB. Porque o Partido Comunista Brasileiro, em vários setores da classe trabalhadora organizada, eles propunham que houvesse a organização para fazer a resistência, que as armas estavam disponíveis, inclusive com setores do Exército, que tinham disposição de resistir ao golpe. Juntou a traição do PCB, a fragilidade do Jango, que era um latifundiário, e não quis resistir ao golpe. Esse processo ajudou a se consolidar o golpe. Né? Por exemplo, aqui no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, os ferroviários de várias partes do país estavam organizados. Ferroviários, trabalhadores do Correio, os Correios portuários, marítimos, para resistir ao golpe. E nessas categorias tinha base social para resistir ao golpe. Só que a gente estava esperando as armas. Né? As armas não chegaram. Em todos os locais, quem acabou chegando foi a força repressiva do Estado, como ocorreu aqui pertinho, na rua do Júlio 340, onde a sede dos sindicatos ferroviários, que entraram em assembleia às 16 horas do dia 31, às 19h30, o nosso sindicato foi cercado pela antiga Força Pública, não se lembra bem disso, e ali se travou uma batalha, uma grande batalha, é óbvio, e nós, os ferroviários, perdemos essa batalha, tínhamos equipamentos perdidos, e dali saíram muitos ferroviários presos. Fazendo essa contextualização, é importante a gente destacar que analisar o período da ditadura pelo papel, pelos períodos dos presidentes da República militares, que nem todos foram iguais e nem todos também tinham os mesmos objetivos. A princípio, o Castelo Branco, ele começou de fato a promover alguns atos institucionais. Só que o governo do Castelo Branco, que foi até 67, ele declarou o ato institucional número 1, que eram decretos, normas utilizadas para mudar a estrutura do Estado, e fez o ato institucional número 2, que extinguia todos os partidos políticos, todos, sem exceção, foram colocados na ilegalidade. E passaram a existir só 2 partidos políticos. A Arena, que era a situação,
e o MDB, que era uma oposição consentida. Por que isso? Porque ele precisava dar um caráter ao mundo de que não era uma ditadura totalitária, que havia expressões democráticas aqui, que o Congresso funcionava, que o Judiciário funcionava. Bom, ao mesmo tempo em que ele fazia esse movimento para fora, havia um profundo processo de perseguição e eliminação daqueles que ele chamava os primeiros inimigos do sistema. Eu conversava com o João sobre esse assunto agora há pouco, porque nos primeiros dias da ditadura, nos primeiros meses, nos primeiros tempos da ditadura, quem sofreu os maiores ataques, as maiores perseguições foram os setores da classe operária. Nesse primeiro momento, os dirigentes sindicais operários, da classe operária que estava se formando, foram presos, foram torturados. Vou registrar 2 exemplos. Um exemplo de um líder negro chamado de Batistinha, do Rio de Janeiro, que era presidente do CGT, Comando Geral dos Trabalhadores, e também era ferroviário da Estrada de Ferro Leopoldina. E o Rafael Martinelli, que era ferroviário, e o presidente da Federação Nacional dos Ferroviários, ambos do Partido Comunista, ambos dirigentes das 2 maiores organizações da classe trabalhadora naquele período, o Comando Geral dos Trabalhadores e o CUA, o Pacto da Unidade de Ação, que reunia todos os trabalhadores e trabalhadoras do serviço público. No dia do golpe, os ferroviários entraram em greve. A greve durou um dia. Os 2 no Rio de Janeiro, os 2 foram presos. Novamente os ferroviários e os portuários para o Brasil durante o golpe, para libertar as suas 2 lideranças. Conseguimos libertar nesse período, depois já não tivemos mais dessas condições. Isso tudo aconteceu no governo do Castelo Branco. Segundo vários historiadores, o governo Castelo Branco ele teria que fazer uma higienização de natureza política no Brasil e devolver, através do processo de eleições diretas, o controle para a sociedade civil dos rumos do país. Isso não ocorreu porque setores mais conservadores e mais duros das Forças Armadas deram um golpe no golpe. Existem até versões de que o acidente de avião que matou o Castelo Branco tenha sido organizado por esses setores que eram os setores mais conservadores e que levaram à presidência da República, em 1967 a 69, o Costa Silva. Esse período também, o Costa Silva, ele era marcado por grandes insatisfações. E já se vislumbrava que não haveria mais possibilidade de se usar as ferramentas democráticas, institucionais, atos, movimentos, eleições, para que se pudesse romper com o círculo da ditadura militar. É nesse período que começam a surgir algumas organizações de natureza política que vão para a clandestinidade para, através dessa ação clandestina, entrar em embate com a ditadura com o objetivo de fragilizar o sistema eleitoral. E a insatisfação popular com essas medidas, elas também começam a crescer. Elas crescem tanto que nós temos uma passeada dos 100 mil no Rio de Janeiro. São 100 mil homens e mulheres, trabalhadores, trabalhadoras, estudantes, que ganham as ruas do Rio de Janeiro para protestar contra a ditadura. A resposta do governo a essa passeata dos 100 mil foi o maldito ato institucional número 5. O ato institucional número 5, ele proibia tudo. Tudo que vocês puderem imaginar, está proibido. Proibido. Foi o fechamento do sistema de maneira brutal. Esse fechamento do sistema
acirra posições. São posições que são acirradas. Várias organizações políticas, então, elas ganham a clandestinidade e vão para a luta armada. Já o governo Médici, que substitui, que entra no lugar do Costa Silva, que tinha um problema de saúde, foi o período onde nós tivemos os maiores níveis de repressão, que foi de 69 a 74. Nesse período, havia o desenvolvimento de natureza econômica, havia o tal milagre brasileiro, que vocês já ouviram falar muitas vezes. Os militares, eles tinham um projeto de nação, Foi com os militares que nós conseguimos desenvolver, o país conseguiu desenvolver vários segmentos industriais, siderurgia, petróleo, a indústria de fertilizantes. Mesmo sob esse ponto de vista ditatorial, eles tinham uma visão nacionalista, que ia se mostrar extremamente frágil mais à frente, mas naquele período eles tinham as bases para isso. E fizeram isso através de um longo endividamento do país. Um endividamento que a gente paga a conta até os dias atuais. E isso era combinado também com a forte repressão. E nesse período você tinha também a indústria da propaganda, né? Nenhuma ditadura sobrevive sem a propaganda, né? Sem a comunicação. E nesse período cumpria um papel central nesse processo de galvanizar um pensamento único no país, a televisão. O rádio também era muito utilizado. Foi nesse período que se constituiu algo que é uma anomalia mundial, que é uma rede de televisão nos moldes da Rede Globo. Não existe país nenhum no mundo que você tenha legislação de comunicação, seja em que esfera for, seja rádio, televisão, jornal ou com plataformas digitais, se consolida monopólios como o da Rede Globo. Esse monopólio foi constituído através de um acordo feito entre o governo brasileiro e um grupo americano chamado Grupo Time Life, que fez entrar no Brasil a alta tecnologia para que o grupo Roberto Marinho pudesse ter então a supremacia sobre essa linguagem televisiva e se tornar, né, a voz do Brasil, né, ou a imagem do Brasil, a voz e a imagem do Brasil, para difundir, né, os feitos da ditadura militar. Então, vários programas da época, né, tinha um muito famoso, que era do Amaral Neto, que era que nem o Globo Repórter, assim. Ele só fazia proselitismo da ditadura. E também foi um período injusto, em que se cometem muitas injustiças com um grupo de brasileiros. Um grupo de brasileiros que eram atletas profissionais e que conquistaram a Copa do Mundo de 1970. Muita gente diz que a conquista da Copa do Mundo de 1970, né, os jogadores eram a favor da ditadura. Isso é uma bobagem, mais uma bobagem. Os setores elitizados da sociedade que tentam retirar o protagonismo das classes populares, porque a maioria esmagadora dos jogadores eram oriundos das classes populares, majoritariamente negros. Não vou aqui falar sobre o manifesto do Wilson Piazza, não teremos tempo para dizer. E um outro extremamente injustiçado, que na minha opinião foi o Pelé. O Pelé foi um grande atleta, sob o ponto de vista de jogar bola, e o racismo também fez com que o Pelé fosse muito cobrado em várias situações. Bom, dizia ali fora que a gente tem que, ao discutir a ditadura, os regimes ditatoriais, não fazê-lo à distância, porque a ditadura também impactou muito aqui na cidade de Bauru. No período da ditadura aqui em Bauru, nós tínhamos uma categoria que tinha perfil operário, que era a categoria dos ferroviários. Para vocês terem ideia, aqui nessa sala, onde nós estamos reunidos, aqui era a sala do general Ramiro Gorreta Júnior e a sala onde também ficava o general Fragoso. Esses foram os homens que vieram para cá para instalar aqui, dentro da ferrovia, um centro de poder da ditadura que controlava outras
poderes menores, que foram instalados no Correios, que foram instalados no comércio aqui em Bauru, que foram instalados nos sindicatos peleiros aqui da cidade de Bauru, né, que foram instalados no comando da Polícia Militar. E Bauru também foi uma cidade que teve a segunda maior organização paramilitar de ataque a militantes operários, que foi a FAC, a Frente Anticomunista, que foi organizada por um promotor chamado Silvio Marques. Eles se achavam no direito de entrar nas casas, de bater, de prender, de estuprar, de fazer o que a ditadura tinha feito. Por fim, aqui em Bauru também, nós tivemos essa categoria que resistiu muito ao caráter operário de latim, que eram os ferroviários do Oeste, basicamente do Oeste Paulista e Sorocabana, muitos presos, muitos exilados, e também nós tivemos aqui jovens estudantes que, abdicando da sua vida e dos seus sonhos, foram realizar outros sonhos no Brasil. Uma ditadura que conta e contabiliza não 374 mortes e desaparecidos. Esse número vai muito além disso. Além do que, nós vivemos numa cidade onde até hoje nós podemos medir os efeitos repressivos sob o ponto de vista emocional da ditadura. Para concluir, Silvio, nesse período de luta contra a ditadura, que nós travamos também, tiveram várias lutas, a gente pode falar sobre elas aqui na hora da discussão, é importante registrar também aqui em Bauru essas lutas que nós tivemos contra a ditadura, principalmente a partir do governo Geisel. A partir do governo Geisel começou uma certa abertura, E mais uma vez, quem entra em cena para ajudar a derrotar a ditadura é o movimento operário. Por isso que eu sempre digo que fora da classe operária existe tudo, existe qualquer coisa, mas não existe nenhuma possibilidade de fazer mudanças de nível organizado. Em 1975 a gente começa a desenvolver um trabalho através das organizações de base da igreja. Muitas organizações políticas de esquerda fizeram entrismo dentro da pastoral operária. Na época eu trabalhava em Campinas, numa grande empresa metalúrgica, já era militante de uma organização clandestina operária, com tarefas de natureza política, de infiltração da juventude operária, e também com tarefas políticas de expropriação de recursos para sustentar a luta contra a ditadura. Fui para a clandestinidade bem rápido, porque era muito jovem, e nós fomos ajudar então a construir as lutas no ABC. Foi a partir dali que nós construímos na base o grande movimento clandestino, na clandestinidade, que explodiu em 1978 com a greve na Scania, onde a gente trabalhava como ferramenteiro. A partir dali, nós tivemos também a outra greve de 79, mas a greve de 78 colocou no cenário mundial uma nova categoria profissional, uma nova forma de organização e um líder que seria conhecido no mundo todo, que foi o Lula. E em Bauru também houve muita resistência. Nós tivemos resistências dessa categoria que a gente está falando, dos ferroviários, e também já do movimento estudantil organizado a partir da Fundação Educacional de Bauru, que hoje é a Unesp, onde nós organizamos o movimento contra a caristia, e o movimento pela anistia ampla, geral e restrita, que combinou com uma série de ações também aqui na cidade. Por fim, eu acho que a cidade de Bauru tem uma história importante nesses aspectos, e também no aspecto daqueles que foram colaboradores também do sistema ditatorial. Eu sempre faço questão de registrar alguns. O Grupo Cidade é um. O Grupo Cidade é um. O chefe aí do Grupo Cidade, o Alcides Franciscato,
ele conseguiu um grande desenvolvimento de natureza econômica, porque sempre foi um apoiador da ditadura. Inclusive, quando o Figueiredo veio aqui para inaugurar a rodoviária, vieram juntos no avião presidencial as novas rotativas, que não precisava de nota, não precisava de nada. E como sempre foi também na Câmara, presidente, né, da Comissão de Transporte. Então a relação dessas figuras era muito grande com aqueles que fizeram o regime militar. Eu paro por aqui para que o João possa fazer a explanação deles e, de acordo com o tempo e a necessidade de vocês, a gente vai travando essa conversa. Muito obrigado. Muito agradecido pela lembrança. Nós me sinto aqui também muito bem, né? Ladeado pelo Roque, né? Pelo Alexandre, a quem eu, né, dou os parabéns pelas suas explanações. Eu também vou pedir licença para expor as minhas ideias sobre a ditadura. Dou licença também para o meu eterno grande aluno para me interromper a hora que passar. Bem, existe um personagem chamado Ivan Lessa. Ele é filho do Orígenes Lessa. A televisão sempre passa coisa aí de Lençóis Paulista, né? Fala sobre a biblioteca de Lençóis Paulista. A biblioteca de Lençóis Paulista chama-se Biblioteca Orígenes Lessa. E a televisão fala sempre que ela tem um número maior de livros do que o de habitantes de Lençóis. Tá? Mas aí, não é? Independentemente da importância do Orígenes Lessa, foi membro da Academia Brasileira de Letras. Eu queria lembrar do filho dele, o Ivan Lessa, que já morreu nesse século XXI, morreu depois de uma permanência de 34 anos em Londres. Ele foi para Londres, se empregou como grande jornalista, ele participou da fundação, funcionamento do jornal Pasquim. Foi um jornal, né, criado na década de 60, nesse momento aí, né, o Roque falou do ato institucional número 5, entendeu? O Pasquim, então, era um semanário que tinha uma tiragem de 200 mil exemplares. Tiragem de 200 mil exemplares, o Pasquim. E no Pasquim escrevia, né, o Tarso de Castro, o Paulo Francis, né? Escrevia também o Ivan Lessa, o Jaguar, o Milor Fernandes, o grande Milor Fernandes, o Ziraldo, o Enfio. O Ziraldo está vivo até hoje, entendeu? O Ziraldo. Né? E o Ivan Lessa também escrevia no Pasquim. E aí depois ele acabou, não é? A ditadura, o cerceamento de liberdade, como nunca nós tivemos, viu? Cerceamento de liberdade significava, a partir do AI-5, do Ato Institucional número 5, da ditadura civil-militar, significava, não é? Digamos assim, a proibição total das liberdades públicas, liberdade de opinião. Existiam censores militares dentro das redações dos jornais, dentro do jornal Globo, no Rio, no jornal Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, você tinha a figura do censor dentro. Nunca a censura funcionou, não é, no Brasil como funcionou a partir do Ato Institucional número 5 de 1969, 68, 69. Você entendeu?
o ato institucional. Ele proibia tudo, inclusive cortava trechos de novelas ou telenovelas inteiras, além de proibição de filmes, dezenas de filmes, centenas de filmes norte-americanos, europeus, brasileiros, foram proibidos aqui. Centenas, totalmente proibidos. Eu posso afirmar, inclusive, que eu tive bolsa de estudo para o exterior, não é verdade? E eu fui assistir esses filmes lá fora, lá na Europa, por ocasião das minhas bolsas que eu tive em 1981, a bolsa em 75, etc. Eu fui assistir esses filmes lá fora, que aqui eles estavam completamente proibidos. Houve um banimento geral, você entendeu? O Roque Ferreira falou muito bem aqui sobre a questão da classe operária. Eu não sou operário, mas tenho, evidentemente, um enorme respeito pela classe operária, tá certo? Agora, dentro do meu segmento social, a parte acadêmica, eu tive dezenas, centenas de colegas que foram banidos, precisaram ir para o exterior, porque não tinham liberdade de trabalhar aqui, além de terem sido presos aqui. O Roque Ferreira falou aí num ato que nós tivemos contra a ditadura no Rio de Janeiro, a passeata dos 100 mil, passeata dos 100 mil. Entre aqueles que fizeram a passeata, um deles, por exemplo, era o Chico Buarque de Holanda. O grande Chico Buarque de Holanda, filho de um grande historiador chamado Sérgio Buarque de Holanda, que eu conheci porque nós levamos ele para fazer palestra em Assis, o doutor Sérgio, tá certo? E o doutor Sérgio Buarque de Holanda, inclusive, era um homem tão solidário, que em função do ato institucional número 5, da aposentadoria de dezenas de professores em São Paulo, ele também resolveu se demitir em solidariedade aos colegas. Esse clima, então, na verdade. Então nós tivemos segmentos assim nessa área acadêmica, as centenas que foram obrigadas a se exilar. Quantos morreram na ditadura aqui? Quantas mortes? Seguramente centenas de mortes, além de centenas de torturados e milhares de exilados. Não é 1.000, 2.000, milhares de exilados. Eu, inclusive, cruzei com eles no exterior quando eu fui fazer bolsa de estudos. E eles foram obrigados a se exilar. E doidos para voltar para o Brasil, querendo voltar para o Brasil. Eu cruzei com eles numa das bolsas minha em Portugal, cruzei com eles em 1975, na Revolução dos Cravos, lá que eu fui, na Revolução dos Cravos. Lá em Portugal estava se libertando também da ditadura salazarista. O Salazar, costumava se dizer, ele era alérgico a mulheres e a negros, tá certo? Portugal mantinha colônias na África, Angola e Moçambique. Vocês estão vendo aí a tragédia de Moçambique agora. Moçambique, durante muito tempo, séculos, foi colônia portuguesa, como foi também Angola, como foi também Cabo Verde. Então Portugal teve essas colônias na África. E aí, eu me lembro que em 75 eu fui para Portugal, não é verdade, e cruzei com muitos exilados brasileiros lá, muitos exilados, e assisti, como falei para vocês, os filmes que estavam proibidos aqui. Você entendeu? E até com meus alunos sobre o linguajar em Portugal, tá certo? A linguagem em Portugal, é verdade, é português, claro, mas é diferente da nossa. Então, você pega, por exemplo, eu fiquei procurando um filme lá que estava proibido aqui no Brasil, uma arma
para Johnny, ou Johnny Vai à Guerra. Belíssimo filme norte-americano contra o militarismo. Contra o militarismo, né? Uma arma para Johnny, ou Johnny Vai à Guerra. E eu procurei em Portugal e não achava lá. Achei um museu, mas não sabia. Aí teve uma tarde lá que eu estava passeando pela uma das avenidas e vi uma escadaria lá, um cinema, e fui lá, né, e vi o cartaz do filme. Falei, puxa, mas com esse nome eu nunca iria encontrar o filme. Como é que em Portugal se chamaram esse filme? E deram-lhe uma espingarda. E deram-lhe uma espingarda. Não é verdade? Então eles têm lá um lugar diferente. Mas de qualquer forma, né, eu cruzei lá, né, muitos exilados brasileiros. Eu falei, olha, vocês não voltam, vocês vão ser presos lá no Brasil. Era o fim do governo do Médici, né, do carniceiro Médici, do carniceiro Médici, né, que inclusive se aproveitou, né, do sucesso da seleção brasileira no México em 1970. O Brasil foi campeão mundial em 70 no México. E tudo isso, né, a ditadura procurou capitalizar. Você entendeu? Como se fosse alguma coisa produto da ditadura. Certo? E o Brasil tinha intimaço. A gente torceu. Eu realmente era torcedor, gosto muito de futebol, né? Mas a gente ficava incomodado, né, com a capitalização, né, pela ditadura do futebol, né, como alguma coisa que fosse produto dela, ditadura, né? A qualidade dos nossos atletas, né, que foram campeões mundiais em 1970, verdade? Então a ditadura procurou, aí, não é, você tinha milhares de pessoas, milhares de intelectuais, de jornalistas, de professores, de estudantes, você entendeu? Exilados lá fora, que estavam dois para voltar para cá. Falaram, vocês não voltam, vocês vão ser presos lá. Não, mas será que não estava? Diz que está tendo uma abertura lá no Gaio, né? Abertura lenta, gradual, falaram, não voltem, senão vocês vão ser presos. E eu tive a prova disso, né, quando eu voltei para cá. Eu voltei para cá, né? Eu voltei para cá no avião, etc. Na verdade, desci no Rio de Janeiro, na verdade, vinha quantas? 200 pessoas no avião, etc. Né? E a única pessoa que não foi revistada no aeroporto, e revistada no aeroporto é o seguinte: você ficar pelado. A polícia mandava, tira a roupa toda aí. A única pessoa que não foi levada a tirar a roupa foi um arcebispo que vinha de Portugal para cá. Então essa pessoa não foi revistada lá. E eu então, eu trouxe material lá de Portugal e a polícia pegou tudo. Pegou absolutamente tudo. Tá? Então a censura, aí eu falei para o pessoal, vocês não devem voltar, senão vocês vão ser presos. Encontrei lá, inclusive, com o Márcio Moreira Alves. Ele resolveu, né, ir mais longe no seu discurso. Porque ele faz um discurso, inclusive, né, sugerindo, né, que as mulheres boicotassem, né, um desfile que ia haver, qualquer coisa assim, 7 de setembro, etc. Sugeriu boicote. Né? Ou seja, um desfile que seria liderado pelas Forças Armadas, verdade? E aí o Márcio Moreira sugeriu um boicote. E aí ele e o Mário Covas foram caçados. Eu conheci pessoalmente o Mário Covas. Inclusive entrevistei o Mário Covas lá em Assis. Entrevistei no auditório da Rádio Difusora em Assis, né? Na década de 1960 e 1968 mesmo, né? 68, que eu participei da campanha política em Assis. Eu era professor, né, ainda do ensino médio, Instituto Climas Felipe Ferraz, não tinha ido para a universidade ainda, né, e participava, aí lá em 1968, né, o pessoal, o grupo do MDB, o partido do MDB, da oposição, ficou sabendo que eu tinha experiência radiofônica aqui em Bauru.
Eu tinha trabalhado aqui na Rádio Ouro Verde, aqui na rua 1º de agosto, na quadra 7, ao lado do Cine Bauru. Tinha tido uma experiência jornalística ao lado do Lauro Menezes. O Lauro Menezes me passou, inclusive, né, uma informação, na verdade foi 5 minutos, que tinha sido, ele trabalhava na última hora também, na sucursal da última hora, e ele tinha sido molestado ali pelo pessoal do Silvio Marques Júnior, pela FAC. Isso, né? E ele era ferroviário da Estrada de Ferro no Oeste do Brasil, colega do Rock. Então, né, essas violências todas a gente vivenciou nesse momento. É por isso, então, eu quero, né, não vou me estender, a gente esquece que, né, eu penso que estou dando aula, parar com essa mania, não é? Então, que não tem horário, etc. Então, só para voltar outra vez ao Ivan Lessa. O Ivan Lessa falou assim: olha, no Brasil, o Ivan Lessa falou, por que você não volta para o Brasil? O pessoal falou, você está 30 e tantos anos aqui na Inglaterra, ele acabou morrendo lá. Falou assim: olha, no Brasil, não é? O Brasil é um país que de 15 em 15 anos esquece o que aconteceu nos últimos 15 anos. Tá certo? É por isso que eu não volto para lá. E é verdade. A questão da memória. País que não tem memória não tem identidade. A cidade que não tem memória também não tem identidade. O estado que não tem memória não tem identidade. O país que não tem memória não tem identidade. E essa questão da memória, né, inclusive a memória da ditadura, como vocês colocaram aí, nunca mais mesmo. Uma ditadura que, não é, só fez mal para o país, não é? Matou pessoas, exilou, na verdade, entregou o Brasil, não é, para os banqueiros, entregou o Brasil para os banqueiros. O Brasil é um país governado pelos banqueiros, certo? A nossa dívida pública, não é? Eu estou aqui agora na estação ferroviária, eu tenho uma lembrança, né? A estação ferroviária hoje um depósito sucata, você entendeu? Um país que é subcontinente, certo? E o Brasil, que é um subcontinente, não é? É campeão mundial de acidente automobilístico, campeão mundial de assassinatos, na verdade, e praticamente, não é, jogou fora as suas ferrovias, você entendeu? Então isso me deixa muito amargurado, muito magoado, muito triste, você entendeu? Eu estou numa estação que tem 80 anos. Essa estação, quando foi inaugurada, era a maior estação ferroviária do interior da América do Sul. E hoje é um depósito sucata. Certo? Vocês desculpem eu ter excedido o tempo. Ainda tem 2 minutos. Tá bom? Então, não é? Eu me coloco à disposição depois para, né, me sinto honrado aqui ao lado do Alexandre e do Roque, na verdade. E aí, não é? A gente. Então, voltando ao Ivan Lessa, nós não podemos, questão do esquecimento, né? De 15 em 15 anos, você entendeu? Esquecer o que aconteceu nos últimos 15 anos. Não pode. A questão da memória, né, faz parte da identidade. E nessa memória, seguramente, para que nunca mais ela exista, está a ditadura. Certo? Muito obrigado. Não é bem, quer dizer, o que eu disse aí no palestra, né? Não é bem um esquecimento. Não é bem um esquecimento. Né? É em função, né, da sociedade estar dispersa, entendeu? Ou seja, está desmobilizada. Então, né, essa monstruosidade que é a ditadura, por exemplo, é alguma coisa que vai ficando, né,
entre aspas, no esquecimento. Mas isso não é muito esquecimento, é em função da forma como a sociedade funciona. Entendeu? Nós não temos uma sociedade mobilizada. Tem mobilização em certos segmentos, mas na totalidade não tem. Você pega, por exemplo, né, os banqueiros. No Brasil, né, é um absurdo, né, você ter. Nós temos uma dívida pública, né, o Brasil tem uma dívida pública, né, de alguma coisa em torno de 1 trilhão e 500 bilhões de dólares. Isso em termos da nossa moeda, do real, né, dá 4 trilhões e tal. Agora, quem são os credores? Além dos credores internacionais, você tem os credores nacionais, são os banqueiros, a banqueirada. Não tem nem interesse que isso seja liquidado, nada disso. Então o país fica nessa dívida eterna. Agora, isso, nada disso, por exemplo, quer dizer, os banqueiros, só para citar os banqueiros, os bancos, isso não é próprio de um país civilizado. O horário dos bancos, por exemplo, o banco abre às 10h30 e fecha às 4h e explora violentamente os seus funcionários. Os maiores índices de neurose, né, problemas mentais, são dos bancários, que são super explorados pelos banqueiros. E os banqueiros, né, o horário deles o estabelecimento deles abre às 10h30 e fecha às 4h, quando deveria começar às 8h da manhã, né, quando abre as outras casas de comércio, e fechar às 6h, como tem nos países civilizados. Aqui entre nós não. Então, um segmento aí, né, muito favorecido com a ditadura, né, foram os banqueiros, sem dúvida nenhuma, e outros empresários, grandes empresários, proprietários rurais, grandes proprietários rurais, latifundiários, etc., né, que foram favorecidos, né, pela ditadura, que nunca fez aquilo, né, como disse o Alexandre, como disse o Roque, né, aquilo que o João Goulart queria fazer, que eram as reformas de base. O João Goulart, né, nunca foi comunista, né, como o Luiz Carlos Prestes lá 10 dias antes do golpe, né, o Luiz Carlos Prestes estava dando entrevista, etc., e falou: não, o presidente João Goulart tem que se pôr à frente da nossa revolução. Ao invés de ajudar, né, acabou comprometendo o João Goulart, né, ou seja, justificando mais aquilo que os setores estavam fazendo, a marcha do Deus pela família e etc. Olha, quer comunizar o Brasil, que nada disso. Como disse o Roque e o Alexandre aqui, né, queriam fazer reforma de base, reforma agrária, coisa que não foi feita até hoje. O Brasil é um país subcontinental, né, 8 milhões e meio de quilômetros quadrados, e sem fazer a reforma agrária. Como disseram também o Roque e o Alexandre, né, a lei de remessa de lucros, né, que estava no projeto do João Goulart, também é uma coisa que está intocada, né? O golpe de 64 contou, como disseram os nossos colegas aqui, né, contou, não é verdade, com o capital internacional. Contou com o capital internacional. Os Estados Unidos, inclusive, estavam preparados até para ajudar militarmente o golpe, caso fosse necessário. A Operação Brother Sun, a 7ª Frota, mas não precisou. Nós, Estados Unidos, estavam prontos para poder, porque tinha alguns antecedentes. Vocês não esqueçam, né? Em 1959 teve a Revolução Cubana. A Revolução Cubana, do Fidel Castro, do Che Guevara. Não esqueçam disso. Teve a Revolução Cubana, né? Um paizinho aí
Caribe, não é? Numa ilhotazinha ali, a alguns 130 quilômetros, 100 tantas milhas dos Estados Unidos. Então ali, o Fidel Castro deu golpe, fez uma revolução. Ele e o Che Guevara fez uma revolução e instaurou uma república. Você entendeu? Uma república declaradamente socialista, que tem alguns elementos básicos, entre eles a saúde, por exemplo, até hoje, não é verdade? O sistema de saúde em Cuba é uma coisa exemplar, que nenhum outro país da América Latina tem. Você entendeu? Então tem esses antecedentes. Então isso leva os Estados Unidos a se colocar em guarda, juntamente com o Brasil, não é verdade? Intervindo aqui no Brasil, caso seja necessário, até militarmente, mas não precisou. Mas os Estados Unidos estavam, olha, Cuba tem, nessa época, os nossos colegas colocaram aqui, a questão da internacional, da União Soviética. A União Soviética não é, esse momento é a União Soviética. Existe um regime socialista na União Soviética, não é verdade? Não tem mais o Estado lá, mas tem os outros, sucessores do Estado, etc. Mas não deixa de ser, um segmento que é contrário ao Estado. Então existem essas questões internacionais interferindo no nosso ambiente aqui. Você entendeu? Não sei. Desculpe, não, mas eu falei. Essa pergunta é uma pergunta bastante interessante, que nos leva a uma reflexão. Por que um candidato escroto e não tem formação, não tem nível intelectual, que ficou fazendo digressões autoritárias sobre o ponto de vista de natureza política, sobre o ponto de vista de natureza de costumes, foi eleito presidente da República. Não dá para a gente fazer uma discussão simplista, inclusive como alguns setores da esquerda faz, em que ele foi eleito porque a classe trabalhadora, a maioria, votou nele porque ela é inconsciente. Isso é uma visão pequena burguesa que não responde a uma situação extremamente complexa. Por quê? Porque essa questão da ditadura militar no Brasil é tratada de uma maneira diferente como tratam os argentinos. Na história do Brasil, isso não é nenhuma novidade. Como foi e como é, por exemplo, dentro das escolas tratados 300 anos de escravização dos negros, aonde nós, negros e negras, entramos nessa parte da história. É ideológico apagar a história de quem venceu. Veja, a ditadura militar no Brasil estava vivendo um processo de efervescência. Havia mudanças profundas no Brasil. Havia uma migração do campo para a cidade, havia configurações de luta no campo, havia manifestações, greves, agitação pra caramba, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, o povo lutando por suas necessidades. A ditadura, eles entram, como o Alexandre disse, para fazer uma disputa de classe. E eu não gosto muito do termo sociedade. O termo sociedade, porque a sociedade não é única. A sociedade é uma sociedade de classes. Então nós não somos iguais. Nós vivemos aqui num espaço físico chamado Bauru. Mas Bauru existem pessoas diferentes, de classes diferentes, com interesses diferentes e, na maioria das vezes, interesses antagônicos. Isso é um clássico que o velho Marx colocava como luta de classes. A ditadura foi a típica luta de classes e a burguesia utilizou as armas que ela tinha, ou seja, o Estado. Porque o Estado é a materialização prática e suas instituições de uma classe que domina, não tem Estado neutro. Veja, foi feita a ditadura.
Aparentemente, aquelas mulheres que saíam na marcha com a família, que ficavam atrás da igreja, em Bauru também teve, as senhoras da catedral tomaram de assalto a Câmara Municipal e conduziram a sessão de caçou Gasparinho. Mas nunca viram isso, nem mandaram. Essas senhoras da catedral, elas protegeram um assassino estuprador. O filho do dono da Tipografias e Livraria Comercial da Tirica assassinou e matou a Mara Lúcia, estuprou a Mara Lúcia. Elas forjaram um álibi, dizendo que ele estava em Itinga, olhando roupão, olhando crochê. E um juiz de direito aqui de Bauru, que era o Nilton Silveira, Reaça, que a gente já deu o nome, certo? Encaminhou o processo, mas o processo não dá nada. Isso é uma luta de classe. História. Vocês, professores de história, sabem melhor que a gente. O Brasil trabalha consensos. Ele não trabalha disputa, ele sempre busca a saída dos conflitos de maneira consensuada. Tentou-se fazer isso na época. Tentou-se fazer isso na época do Império, da escravidão. Depois nós tivemos a República. Aí nós chegamos à ditadura. Eu afirmo sem erro que a ditadura ela ia cair. Não tinha jeito, ia acabar a ditadura, de uma forma ou de outra. Eu preferiria que fosse pela segunda mão, através de um confronto direto mesmo. Porque aí o rumo do país seria outro. Seria ruptura, né? Entretanto, as elites brasileiras, as elites optaram por construir uma saída única no Brasil, que foi a lei da anistia, que disse o seguinte: apaga tudo, está todo mundo perdoado, estabeleceu que o Estado é uma coisa do que eu, e fomos tudo embora. É um país sem ruptura. É um país sem ruptura. Então, esse foi o nosso grande problema, né? Então tem gente que se acha que ainda hoje, tudo bem, cara, não é assim. Tem que defender o regime ditatorial. Agora, quem defende o regime ditatorial de maneira consciente é a pequena burguesia e a burguesia. A pequena burguesia, porque ela sofre de um mal. Aquele mal que sofriam os filhos de portugueses que nasceram no Brasil. E iam estudar em Coimbra. Depois, quando voltaram para cá, era até a casa era símbolo do Amazon. Então era assim, ele não se sentia brasileiro, ele não se sentia europeu. Então vivia em crise. A classe média é isso. Então a classe média defende o regime autoritário. O senhor comentou a questão da memória, a questão do esquecimento, que o professor está colocando, de certa forma, não é um esquecimento de caráter biológico. Eu tive um Alzheimer, então eu esqueci. Nada disso. Não é uma questão biológica, a pessoa que tem um Alzheimer, ele esquece. Não, a questão é porque você também tem uma questão muito simples, que a burguesia ela tem mecanismos muito sutis em que a maioria da população não percebe, evidentemente que não percebe mesmo. É que você tem toda uma construção de uma cultura do esquecimento. Então, o jornalista Moraes falou que 15 anos, você esquece o que aconteceu há 15 anos atrás, ou seja, você cria uma cultura do esquecimento. Então, por exemplo, vou dar um exemplo concreto aqui para fundamentar. Nós tivemos um ato no sábado, nós estivemos lá na esquina da Resistência, aqui no Calçadão, com outros companheiros que tiveram conosco lá, para poder chamar a atenção da população para que isto aqui não seja comemorado, porque isso aqui foi um dos períodos, na minha concepção, um dos períodos, ou o pior período mais sombrio da história brasileira. Porque nunca, como o professor Pedro disse, o período que o Estado foi o período mais repressivo, a repressão maior que o Estado brasileiro desenvolveu, não que hoje não seja, o período do Estado Novo não tivesse sido, o período imperial também não foi, o período da colônia, o Estado brasileiro também não foi repressivo, mas o período da ditadura foi um período que o Estado atingiu um máximo de repressão, ao ponto de você ter a sua casa, que era muito comum, tá? Nós pusemos fotos de desaparecidos mortos, tá? Não colocamos a totalidade, porque o espaço não favorecia, mas você ter casos, tá? Isso era comum na política repressiva, na máquina repressiva do
Estado, você tinha órgãos oficiais de tortura, que era o DOI-CODE, mas você tinha o DOPS, que é um outro órgão, que era da década de 20, durante o governo, dos governos que eu citei aqui na minha explanação, do governo do Washington Luiz, ou do Arthur Bernardes, que foi no interior da década de 20, o DOPS foi que é uma polícia política, já na década de 20, para monitorar opositores, o destruir da classe trabalhadora. Porque na década de 20 se criou o PCB com essas 22. Então, já o DOPS foi criado para isso. E na ditadura você cria órgãos de coordenação do exército, ou seja, você une forças, todas as forças repressivas. A polícia militar era chamada de força pública. Então, você reúne todas as forças armadas, Polícia Federal, Polícia Civil, né, agentes do DOPS, dentro do organismo só chamado OBAN, no primeiro momento, OBAN, Operação Bandeirantes. Bandeirantes é o nome daqueles assassinos de indígenas no período colonial. Tá? Então, foi um laboratório, vamos dizer assim, do que seria o DOI-CODE depois. O DOI-CODE, a Ubana foi uma organização clandestina, financiada por esses grupos econômicos que eu nomeei aqui. Tá? Como ela teve um período curto, como um laboratório mesmo, uma repressão nesse período que o Roque mencionou no governo Médici, após as 68. E aí, foi um órgão de laboratório. Então, se ele fosse eficiente na repressão, ou seja, a gente entende essa repressão aqui, não é só você perseguir a pessoa, tá? Seguir a pessoa, agentes infiltrados para seguir as pessoas que eram tidas como alvo, tá? Mas invadir lares de madrugada, você está na sua casa, tá? E chegar homens armados, à paisana, todos armados, invadir a tua casa e prender você, espancar teu pai e tua mãe e levar você para um órgão para você ser torturado. Simplesmente só de você ter feito uma simples ação política, como a que nós fizemos ali na Secretaria de Estado. Ou você decidiu um conflito, tá? Ou até mesmo invadir a casa da tua família, porque você já é uma pessoa clandestina, uma organização política clandestina, e entrar com seu pai e sua mãe, porque para que eles falassem, obrigavam os seus pais a falar onde você está. Ou então sequestrar seus filhos para assistir sua sessão de tortura, tá? Práticas dessa forma. Então, e depois como esse organismo ele tem êxito, aí você tem um decreto oficial, publicado no Diário Oficial da União, que oficializa o DOI-CODE como um órgão oficial do governo. Mantém a mesma estrutura, o financiamento dos empresários continua. Inclusive, muitos aqui devem saber, devem conhecer a Fiesp, que dentro da sua estrutura abriga o SESI, o SENAI, né? Abria suas portas da Avenida Paulista para que grandes empresários e altos oficiais fizessem uma caixinha. Se ofertava seus cheques, os militares, quantias de dinheiro, para pagar, né? Ou seja, para pagar torturadores pela morte de fulano, pelo de ciclano. Então, e variados quatro mecanismos de tortura, né? Que, como diz o nosso contemporâneo ali, que manchou o Brasil de sangue. O ato falou inclusive como o ato mencionando desse instalado aqui em Bauru, a família Petit, tá? Os 3 irmãos que foram mortos no episódio de Ilha do Araguaia, no sul do Pará, lá na floresta amazônica, a Maria Lúcia Petit foi um dos 3, o único que a alçada foi encontrada em 1996. Tá? Eu me lembro de toda a alçada da foi encontrada, uma manchete, por incrível que pareça, por incrível que seja, no jornal da cidade. Eu lembro, a manchete foi quando a alçada da foi homenageada, porque ela era professora, e a alçada dela está enterrada no cemitério de Pedro. Inclusive a lápide dela lá, aquela inscrição de túmulos que tem memória. Agora os outros 2 irmãos dela não foram, assim, há uma versão, só para encerrar aqui, há uma versão de que os 2 irmãos dela, como os outros desaparecidos do Araguaia, uma versão que um militar coordenou a ação ofensiva lá. Nos anos 80, ele admitiu que esses corpos enterrados na selva, foram enterrados na selva, eles foram desenterrados,
tá? Uma operação de limpeza, para que as famílias não, houve denúncias, né, que as famílias iriam até lá procurar os corpos. Então eles desenterravam os corpos, levaram para uma região da Amazônia chamada Serra das Andorinhas, e eles jogavam os corpos, usaram um método como se usa nos Morros de Janeiro, que você coloca o corpo da pessoa em volta dos pneus e você queima o corpo com gasolina. Os corpos foram incinerados. Tá? Então, vai haver corpos que não serão mais encontrados. Tá? Então, essa memória aí de pessoas que foram mortas, para que a gente pudesse ter um mínimo de expressão, uma relativa liberdade, isso foi jogado pela janela. Quer dizer, não pode se falar. Você falou da escola. Na escola que eu dou aula em alguns, por exemplo, quando nós fizemos o aula, na verdade, eu falei na escola com os professores, é como se eu não estivesse falando nada. Eu essa semana estava falando com os meus alunos. Tá? Eu levei o material e porque eles também não têm esse parâmetro porque a versão dos vencedores ganhou força. Então, isso que o governo está legitimando. Para explicar, não é, esta sociedade, não é, e a sua posição ou não posição diante de fatos, não é, marcantes como a ditadura, por exemplo. Eu acho que tem, não é, nós temos aí uma sociedade que tem contradições. Você pega, nunca a sociedade teve instrumentos de comunicação como tem hoje. Naqueles tempos lá atrás, né, década de 60, né, para você falar com São Paulo pelo telefone, era um problema. Você ficava, né, 6 horas de espera nas telefônicas, a comunicação era difícil. Hoje, né, a comunicação está aí, né? Tem o pessoal fica aí com o celular, né? Telefone celular, você tem formas de comunicação hoje como nunca nós tivemos. E você fica perguntando, mas por que com todos esses instrumentos de comunicação, né, nós vivemos hoje uma realidade, né, numa sociedade tão dispersiva como essa que está aí. Tão dispersiva como essa que está aí. Nós temos aí, né, o dia 1º de abril, né, Alexandre? Dia 1º de abril, onde é que você teve manifestações? Ou se teve, não é? Quantas mil pessoas, por exemplo, se juntaram em São Paulo, lá na Avenida Paulista? São Paulo que tem mais de 12 milhões de habitantes. Quantas mil pessoas se juntaram na Avenida Paulista, perto do MASP, não é verdade? Para poder protestar contra a ditadura. Dá para você contar, Eu sei porque eu tenho, né, pessoas ligadas a mim que estiveram lá, certo? Então, você tem uma sociedade absolutamente dispersiva. Embora tenha instrumentos de comunicação como nunca nós tivemos na nossa história. Esse é um fato para você estudar. Agora, precisa ver, não é, quem é que controla os instrumentos de comunicação. Ou seja, quem controla, não é, quem controla a televisão, por exemplo. Quem controla os grandes jornais. Quem controla a televisão? Eu fico perguntando, né? Você tem o jogo de futebol nosso aqui, 10 horas da noite, mas por que 10 horas? Isso é um absurdo. Quem vai no campo, né? Vai no futebol, quem vai são os estudantes, são assalariados, são torcedores, etc. Sai de lá meia-noite, e mesmo você ficar bem em casa, é um absurdo. Isso tem uma explicação. O fato, né, de você ter o futebol, por exemplo, colocado lá num determinado horário, né, isso tem uma explicação, sem a menor dúvida. Então, quem é que controla os meios de comunicação? Apesar de que nunca nós tivemos
uma forma de educação, como estamos tendo hoje, e nunca a sociedade nossa esteve tão dispersiva como agora. Eu fico vendo na rua, eu observo na rua, eu gosto, né, de sair, etc., e ficar observando, né, observando as pessoas, observando o trânsito, observando a paisagem. E a maioria das pessoas fica com o celular na mão e não estão nem aí, você entendeu? Com a paisagem, não é? Vegetal, a paisagem social, tá certo? E fico lá no celular. Pronto. Professor, obrigado, professor João. Que isso? 3 minutos para você. Bom, nesses 3 minutos eu queria agradecer mais uma vez vocês. Acho que a gente não esgota, não tivemos a pretensão de tratar todos os aspectos do regime ditatorial, que passa por vários aspectos. Passa pela questão de natureza política, pela questão de natureza social, pela questão de natureza psicossocial. E a gente precisa compreender que os efeitos de um regime, eles não acabam por decreto. Acabou a ditadura, então está feito um decreto que, nas relações sociais e objetivas, muda isso. Não. Né? Ainda mais na particularidade da ditadura no Brasil. A ditadura do Brasil acabou em 85, né? Bem oficialmente em 85, mas os efeitos delas estão impregnados na cultura, no modo de vida, dentro das instituições. E isso nós vemos hoje, de maneira muito concreta. A escola da repressão da ditadura não acabou, ela continuou atuando e atuando de maneira mais firme. O problema é que os setores médios da população brasileira se recusam e se recusaram historicamente a combater isso. Porque, por exemplo, eu sei que a ditadura hoje, a casa é asilo inviolável, mas se você for no bairro que eu moro, as pessoas chegam chutando a porta e entrando e prendem sem mandato. Prende a maioria dos negros e de negras sem mandato. Tem tortura nas delegacias. Quando não faz a delegacia, quem Bauru faz lá no Rio Batalha, na Ponte do Céu, através de um instrumento chamado afogamento. A juventude aí é espalhada na porrada com bomba para tudo quanto é lado. Hoje a polícia militar matou 10 em São Paulo, no suposto assalto que teve em Guararema. Qual é a indignação? Não tem, porque a imprensa está vendendo a ideia que era uma quadrilha de roubo a banco, que vinha sendo monitorada já há 8 meses. Então tudo bem, está resolvido, matou lá 10, como qualquer negro que mora. Não tem indignação. Mas o negro que morreu matado pela polícia, os números agora nos primeiros 3 meses são números absurdos aqui no estado de São Paulo. Mas isso é feito do quê? De toda a política ditatorial que foi para os órgãos do aparato repressivo do Estado. Eu gostaria até de abordar outro aspecto. Um aspecto que o João falou foi o aspecto da resistência no meio artístico-cultural. Isso é bastante importante também, né? Setores importantes. Daí nós tivemos outros eventos, né? Movimentos, né? E eu sempre registro a questão do Taiguara. O Taiguara foi um compositor e um cantor mais reprimido na história da ditadura. Foram em torno de 66 canções, né? Que foram proibidas do Taiguara pela ditadura. Por fim, é sempre importante a gente registrar que a sociedade, ela se move dialeticamente. E a maneira de pensar, na maioria do que a gente tem, a maneira de pensar predominante de um povo ou dentro de uma sociedade, normalmente é a forma de pensar imposta pela classe que domina. Se a gente não compreender que nós vivemos numa sociedade de classes, que existe explorado e explorador, que existe a relação de exploração, e que o capitalismo não tem mais saída sob o ponto de vista do desenvolvimento das forças produtivas,
e do desenvolvimento de valores, nós esbarramos no problema. Nós vamos ficar com as ideias que surgiram a partir de 1968, que chegaram no Brasil a partir dos anos 80, e que são ideias estranhas ao conjunto da classe trabalhadora, ideias ultras radicais, mas presas de bolhas que não questionam a base do sistema. Nós temos que entender que tudo tem uma ordem. A ordem da exploração, a ordem das opressões está intimamente vinculada a um modelo de produção. Se a gente não entender isso, nós vamos ficar com aquela velha tese que surgiu para se contrapor ao aprofundamento do liberalismo, que era possível construir um novo mundo. Um novo mundo é possível. É possível humanizar o capitalismo. Não é possível. Então nós temos que assumir. Agora, quem assume isso, num determinado momento, são os setores mais explorados. E por mais que se fale em quarta revolução industrial, por mais que se tragam uma série de ideias embusteiras de má fé para se colocar em cima do conjunto da luta de classes, não tem jeito. A luta é de classes e vai ser feita com esse enfrentamento, em busca de pavimentar o caminho com a revolução. Eu sou marxista e socialista. Eu não acredito que dentro desse sistema a gente tenha saída. A saída para nós é construir um novo modelo de sociedade. Agora, como isso vai ser dado nas lutas que a gente trava no dia a dia? Beleza, Roque, Alexandre, 3 minutos. Também para mim é muito claro a convicção que essa história é toda contraditória. Na verdade, a história da humanidade é feita de contradições. Se nós notarmos toda a história da humanidade, sempre teve antagonismos, interesses, conflitos entre grupos, né? A ditadura não foi diferente. A ditadura não foi diferente. A questão é que os efeitos da ditadura estão presentes até os dias de hoje, pela própria cultura estabelecida pela classe que nos domina. Nunca se teve um desenvolvimento, como o professor Pedro falou, nunca se chegou um desenvolvimento tecnológico tão grande, não se imaginava isso no século XIX, por exemplo. Só que ao mesmo tempo, as nossas relações sociais são como se nós nos tratássemos como objetos, porque é contraditório, porque se propõe que você consuma a tecnologia, só que nós não a produzimos, ela não está na nossa mão. Aí o professor Pedro disse, quem domina a produção de tecnologia? Se esse sistema permanecer, embora ele já esteja estagnado, ele já se esgotou já, ele não tem mais para onde correr, porque a lógica do capitalismo é sempre se expandir, mas ele já está presente em qualquer lugar do planeta. Só falta tem Marte. Tá? Então, se esse sistema permanecer, ele pode levar a humanidade à extinção. Tá? Não é nenhuma utopia de uma parte. O processo histórico demonstra isso. Pode levar a humanidade a não existir mais. Porque a exploração é de tal forma que você não respeita nem minimamente os recursos naturais. Você não respeita a pessoa humana, você tem que condená-la a trabalhar exaustivamente até a morte. Só para concluir, pensem agora nessa discussão da reforma tributária. Tá? Então é fruto daquele período. Se essa reforma for aprovada, ninguém de nós aqui vai aposentar, vai trabalhar até morrer. A intensificação da população vai ser muito maior. Porque aí vai ser daí que eles vão tirar os números. Porque a única válvula de escape para eles, para a burguesia lucrar agora, com essa crise econômica mundial, é tirar lucro da Previdência. Então, eu encerro minha fala aqui. O único modo possível de superação desse estado de coisas é o processo revolucionário. Não há outra forma. Tá? Não dá para, como diz o Locke, não dá para harmonizar um sistema de suma. Ele mata pessoas.
nós temos que destruir o capitalismo. Está na outra forma para o sucesso. Quem sabe quantos vão voltar? Só quando o sol descansar.